Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Somente com o ciclo completo, ou seja, com a segunda dose, é que as pessoas estarão imunizadas contra a Covid-19. Mesmo assim, é preciso continuar com os cuidados, não deixar de usar máscara e manter o distanciamento social. A maioria das vacinas disponíveis no Brasil requer 2 doses para que a imunização seja completa. Quem fica apenas com a primeira, além de correr o risco de ser contaminado, não ajuda a controlar a pandemia e pode contribuir para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus. Está se comemorando muito o aumento da cobertura vacinal, mas na verdade a parte da população brasileira que tem 2 doses, ela está com um pouco mais de 20% com essa cobertura de 2 doses. E a eficácia da vacina só se dá com o esquema completo, da vacinação. A morte do ator Tarcísio Meira, na semana passada, levantou a discussão sobre a eficácia das vacinas mesmo após as 2 doses. Especialistas enfatizam que sim, as vacinas são eficazes, porém, mesmo sendo alta, a proteção não é absoluta. Por isso, ainda é preciso manter os cuidados depois da imunização completa. Não existe nenhum medicamento que seja 100% seguro e nem vacina 100% eficaz. Infelizmente, é para usar máscara. Não é o que nós queríamos, mas por enquanto, provavelmente entrando 2022, usando máscara, higienizando mão, usando álcool gel, não é para esquecer. A Selma tem 73 anos e faz tratamento contra um câncer. Ela tomou as 2 doses da vacina e continua se protegendo. Mesmo imunizada, eu continuo tendo os cuidados. Ainda estamos isolados na minha casa, só saímos para ir ao médico e para passeios ao ar livre. E reforça, os cuidados valem para todos, principalmente para aqueles que estão nos grupos de risco. Eu acho importante que os idosos e as pessoas com comorbidade ou com doenças crônicas, assim como eu, que não relaxem nos cuidados. Se você ainda ficou com dúvidas, veja a explicação da pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Sim, todas as vacinas, elas conferem um grau de proteção bastante alto, muito considerável, uma vez feito depois de 2 semanas, que é quando a reação imunológica do corpo responde ao estímulo dado pelas vacinas. No entanto, nós ainda temos, sobretudo no Brasil, uma taxa de transmissão na comunidade muito alta, o que não permite que nós deixemos de lado os cuidados de proteção pessoal e coletiva. Nós só vamos poder relaxar um pouquinho quando nós tivermos alcançado pelo menos 70 a 80% da população brasileira vacinada, e isso está muito longe ainda. Nós só temos 15% das pessoas do Brasil com 2 doses das vacinas aplicadas. Então, não é o momento de deixar de usar máscaras de boa qualidade, não é qualquer máscara que serve para nos proteger e, sobretudo, todo mundo tem que entender que as vacinas não dão proteção de 100%, nenhuma vacina, nem as que nós já tomamos normalmente ao longo da vida, as crianças tomam, nós adultos, depois de 60 anos também tomamos, nenhuma delas garante proteção de 100%. Então, o que nos faz ter risco? A taxa de transmissão na comunidade muito alta e sabendo que nenhuma vacina dá proteção de 100%, embora as vacinas da Covid-19 sejam muito eficientes, como nós já sabemos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 na administração municipal. O decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes indica que a imunização contra a doença é obrigatória para todos os servidores e empregados públicos municipais e se estende aos prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Quem não obedecer está sujeito a sanções da Prefeitura, como advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O decreto informa ainda que o cumprimento da vacinação deverá ser observada pelos titulares dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Os americanos que receberam as vacinas anti-Covid-19 da Pfizer e da Moderna poderão receber uma terceira dose 8 meses depois da segunda, a partir do dia 20 de setembro. A medida tenta compensar a queda da eficácia dos imunizantes. Os Estados Unidos seguem o exemplo de outras nações, como Israel e Uruguai, e também vão disponibilizar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. A medida foi tomada após estudos mostrarem que a proteção vacinal contra a doença começa a declinar com o tempo. Os americanos que receberam imunizantes da Pfizer e da Moderna poderão ser vacinados com uma dose de reforço 8 meses depois da segunda, a partir de 20 de setembro. Os Estados Unidos já tinham autorizado anteriormente o uso emergencial da terceira dose das vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna para as pessoas com um sistema imunológico debilitado. A cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, abre vacinação contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos, com alguma comorbidade. Um momento de alívio e emoção para os pais. Depois de uma longa espera, o alívio chegou também para os irmãos Gustavo e Eduardo, de 17 e 13 anos. Eles fazem parte do grupo considerado prioritário para a faixa dos adolescentes e que está sendo vacinado neste momento em Rio Claro. Poder voltar aos estudos, as coisas assim, e sem preocupação. Ainda é a primeira dose e, portanto, Eduardo sabe o que tem que ser feito até novembro, quando deverá voltar para a segunda aplicação da vacina da Pfizer. Álcool em gel na mão, lavando a mão toda hora, não fazer os cuidados de sempre mesmo estando vacinado. Já voltou para a escola? Não, ainda não. Mas eu tô ansioso para voltar, protegido pelo menos, e ver os amigos, ver todo mundo. O pai, que já está completamente imunizado, agora, com os filhos mais protegidos, fica mais tranquilo. Com muita ansiedade de que eles pudessem estar tomando pelo menos a primeira dose, agora em novembro a segunda dose. Então a gente está bem feliz aí e saber que a gente está passando por essa fase aí que foi difícil para muita gente. O momento é ainda mais emocionante para a Kilza. O filho Lucas venceu a luta contra a leucemia aos 7 anos. Aos 12, ainda requer cuidados. E a primeira dose no braço dele é o começo de mais um alívio para os dois. A gente esperou tanto para esse dia, E aí chegou o dia do Lucas tomar a vacina, Então a gente está muito feliz, não tem como não chorar, Tem emoção e que mais crianças venham ser vacinadas também, Para este primeiro dia, o município recebeu um lote com 774 doses da vacina da Pfizer, que estão sendo aplicadas em adolescentes entre 12 e 17 anos que apresentam alguma comorbidade. Precisa levar ou a declaração do médico, o laudo falando a comorbidade ou a deficiência, ou então, se não tiver a declaração, porque não conseguiu passar em consulta, o receituário de medicação de uso contínuo que esse adolescente faz uso, que daí as enfermeiras fazem a triagem e são capazes de identificar qual a patologia, qual a comorbidade. A vacina da Pfizer é a única, pelo menos por enquanto, aprovada para ser aplicada em adolescentes. E dessa forma, esse grupo terá prioridade nas doses deste fabricante que forem entregues ao município. E, portanto, os adultos com mais de 18 anos que ainda não receberam a primeira proteção vão ter que esperar. Ficou bastante tempo aberto, a vacinação para 18 anos ou mais. A gente teve oportunidade, abriu todos os dias até a noite, foi para dentro das empresas. Então agora, nesse momento, a gente dá uma pausa nesse público, termina de vacinar os adolescentes e assim que a gente receber uma nova grade, que seja compatível, que tenha quantidade suficiente, aí sim a gente retorna vacinando as pessoas com 18 anos ou mais. Os estoques das vacinas Coronavac e AstraZeneca estão sendo utilizados para agilizar essa outra fila, a daquelas pessoas que vão receber a segunda dose. A gente pede sempre para que as pessoas, que a população fique de olho nas nossas publicações, porque às vezes a gente vê a necessidade de fazer algumas alterações, colocar pontos exclusivos, Tudo isso para facilitar realmente o acesso e a economia de doses, Concentrar as doses é muito importante nesse momento. E um dos reflexos da pandemia é que diminuiu o número de nascidos em 2020. Veja na reportagem.
O número de nascimentos em 2020 no Brasil foi o menor já registrado desde 1994. Segundo dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC do Ministério da Saúde, foram cerca de 2,5 milhões de recém-nascidos no ano passado, o que representa uma queda de mais ou menos 6% em relação ao ano anterior. O impacto da pandemia do coronavírus nessa redução foi ainda maior do que quando houve surto de Zika vírus e de microcefalia em 2015 e 2016. Os dados mês a mês mostram que as maiores quedas percentuais aconteceram em novembro e dezembro, o que dá cerca de 9 meses depois do vírus ser confirmado no país. Nesses meses, a queda foi maior e chegou aos 9%. Especialistas afirmam que a diminuição dos nascimentos costuma acontecer em períodos críticos como esse que nós estamos vivendo. Mas a retomada acontece de forma gradual, conforme a situação for melhorando. Marcele Nogueira para a TV Evangelizar. O Boletim Coronavírus está terminando. Você continua com a nossa programação. Até a próxima!